Bom dia, queridos. Louvado seja Deus por mais esse dia. Hoje nós estamos aqui para compartilharmos a palavra de Deus nesse breve momento. Nós vamos falar de oração. Nós vamos falar da vida que Jesus exercia em oração. Jesus orava constantemente durante todo o seu ministério terreno. Ele começou o seu ministério terreno orando e morreu por nós orando. Ele disse: Pai, está tudo consumado, nas suas mãos, meu Pai, eu entrego o meu espírito. E ali ele venceu a morte, aleluia. Pai, está tudo consumado. Se olharmos para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver claramente a vida de oração que Jesus exerceu durante todo o seu ministério. Durante todos os momentos, sejam eles difíceis, desafiadores, um dia complicado, um dia cansativo, Jesus não deixava de orar. Ele orava. Jesus não deixava o cansaço físico vencê-lo. Ele orava. Ele subia o monte, ele ficava sozinho e orava ao Pai. Ele orava constantemente. Sabe por quê? Porque Jesus deixou para nós aprendermos a importância da comunhão com o Pai através da oração. Portanto, a oração não é só um caminho para as nossas petições serem atendidas, não é só um caminho de pedir, mas é também um instrumento que vai nos levar a termos comunhão com o Pai. E Jesus sabia dessa importância, e através da oração, eu e você, nós teremos comunhão com o Pai. Precisamos saber conscientemente desse valor. Precisamos andar em comunhão com o Pai através da oração. Precisamos conversar com o Pai assim como conversamos com as nossas esposas, com os nossos filhos, nas relações de trabalho, nas relações de faculdade, nas relações de vizinhos. Precisamos conversar com o Pai. Eu não quero falar de oração de uma forma teológica, de uma forma doutrinária. Eu quero falar sobre oração de uma forma simples, que vai fazer verdadeiramente relevância no seu dia a dia, dentro da comunidade de fé, dentro do seu exercício de caráter cristão, de conduta, de comportamento, de ser luz e sal da terra. Então, a oração, ela precisa estar constantemente na nossa vida. Precisamos exercitar, precisamos orar. E quando nós oramos, nós consagramos a nossa vida a Deus. Quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração diante de Deus através de Cristo Jesus. Portanto, veja bem, quando você acorda e você não tem esse estilo de vida de oração, você não vai orar. Você vai levantar, você vai começar a fazer as suas atividades, tomar seu banho, escovar seus dentes, tomar um café e não vai orar. Se você não entender isso, que a oração é um instrumento que vai te levar à comunhão com o Pai, é um dos instrumentos. Jesus deixa isso claro diante do seu ministério terreno. Os discípulos aprenderam isso.
Paulo orou em cadeias e prisões. Paulo orava constantemente, por quê? Porque Jesus deixou esse ensinamento para ele. Pedro também orava. Pedro orou preso. Os portões das cadeias se abriram. Precisamos entender que nós, aqueles que verdadeiramente exercem essa fé em Jesus, a oração não pode deixar de acontecer, não pode mesmo. Hoje em dia, nós estamos com palavras muito assim, olha, tem que orar mesmo. Eu vou ser claro aqui nessa manhã, eu não vou ficar de jeitinho, mas eu vou ser claro. Jesus falou: olha, se você quer verdadeiramente entregar a sua vida a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Depois desse duro discurso, vários foram embora. E aí Jesus olha para os seus e fala: e vocês não vão querer ir também? Pedro lhe responde: para onde iremos? Pois só tu tens palavra. Para quem iremos? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Então eu tenho que deixar claro: você que está sentado aqui, você que vai nos assistir nesse vídeo, você que rompe em fé em Cristo Jesus, que acredita no Evangelho, você precisa ter uma vida de oração, porque Jesus deixou isso para os seus discípulos, deixou para a sua igreja. A igreja precisa orar, precisa saber da importância da comunhão com o Pai através da oração. Você que levanta e não ora, mas aí você pode mais amar. Isso aí é religiosidade. Eu costumo dizer que religiosidade é para o incrédulo. Para o incrédulo. E depois eu vou explicar essa minha frase, mas não é o momento agora. Quem ora de manhã, antes de levantar da cama, sabe muito bem a importância dessa oração. Se você não sabe, aprenda agora. Quando você abrir os seus olhos, sentar na sua cama, você vai elevar o teu pensamento a Deus, a sua voz vai agradecer a Ele. Senhor, do seu jeito, eu só estou mostrando como eu faço. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Eu não sei o que vai acontecer, aleluia. Eu não sei o que vai acontecer no decorrer do meu dia, mas de uma certeza eu tenho, que Tu estás comigo, Senhor. Precisamos declarar em oração que Ele está conosco. Precisamos verbalizar, assim que abrirmos os olhos, assim que nossa consciência perceber que estamos vivos mais um dia, é agradecer a Deus. É você orar quando estiver abrindo a porta da sua casa: Senhor, me guarde. Salmo 91: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, me guarde. Me guarde do homem sanguinário. Me guarde, Senhor, aleluia, com teus braços, que eu possa ir e voltar sem nada me acontecer. Senhor, guarda os meus filhos, a minha esposa. Guarda, Senhor, aqueles que creem em Ti, para que eles possam Te anunciar, Senhor. A oração nas suas individualidades, nos seus desejos. Orar, a oração de Ana no Antigo Testamento, se derramou aos pés do Senhor, onde o profeta achou que ela estava embriagada, estava fora de si,
mas ela desceu com a palavra profética de que você pediu vai acontecer. Precisamos desse exercício na nossa vida diariamente, precisamos navegar nesse profético, precisamos lançar a rede nessa palavra maravilhosa de Jesus, porque o milagre vai acontecer. O milagre de você ir para o seu trabalho e voltar para a sua casa é um milagre. O milagre de você abrir os seus olhos é um milagre. E precisamos orar. Precisamos orar. Jesus falou: olha, você entra no secreto, em secreto teu Pai vai te atender, vai te responder. Precisamos na hora do almoço, assim como Jesus deu graças por 5 pães e 2 peixes, ele levantou: Pai, graças te dou, e aquele alimento multiplicou 5 pães e 2 peixes, foram multiplicando e supriu a necessidade de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha o poder da oração. Precisamos orar na hora do nosso alimento. Precisamos orar em dias difíceis, em dias cansativos. Olha, eu vou ser claro, precisamos orar antes de dormir. Sim. Você está fazendo uma cartilha de como e o momento, quando e como orar? Não. Eu só estou falando da importância. Eu tenho convicção. Você faz o teste. Faça um mês de oração assim, depois faz um mês sem orar. Faça o teste, a diferença você vai sentir no seu dia a dia. Faça esse teste de uma vida de oração e uma vida sem oração. Faça esse teste, qual será a melhor vida? Se vai ser uma vida diária sem oração ou se vai ser uma vida diária com oração. Eu estou naquilo que Jesus me mostrou, uma vida diária em comunhão com o Pai através da oração. Você veja bem, olha só, meus irmãos, não podemos deixar a nossa mente nos enganar. Precisamos ter a mente de Cristo para que possamos viver as verdades espirituais ensinadas por Jesus no nosso dia a dia. Chegamos cansados: hoje eu estou cansado demais do trabalho, eu vou dormir, amanhã eu oro, amanhã eu faço uma leitura. Não negocie. Jesus tinha vários dias cansados demais. Ele curava as pessoas, ele expulsava demônios, ele andava quilômetros, ele confrontava os escribas, os fariseus, ele curava. Um dia cansativo ensinando, era um dia pesado, uma rotina pesada que Jesus levava, mas no final do dia ele ia, através da oração, ter comunhão com o Pai, porque ele sabia o valor desse momento. Igreja do Deus vivo, precisamos saber o valor desse momento da oração. Não negocie. E aí você é vencido pelo cansaço, você arruma força para ir trabalhar, você arruma força para entrar na sua condução, no seu carro, para dar o seu melhor no trabalho, para volta cantando, volta conversando. Não sei como você volta, mas você volta. E na hora do momento da oração com Deus, de agradecer porque você voltou, porque você está empregado, porque você tem saúde, porque você está passando por uma luta, mas Ele está contigo. Aí você é vencido pelo cansaço. Ele te deu a vitória naquele dia que você retornar para a tua casa, como vivo, sem nada para te dar. E aí você negocia: eu estou cansado, não vou orar. Eu estou cansado. E eu estou falando isso por quê? Porque é na nossa prática diária. Jesus tinha o seu dia, e mesmo diante das atividades, dos exercícios espirituais que Jesus
viveu, ele orou. Com licença, uma água. Ele orou. Jesus não negociava esse momento com o Pai, mesmo diante de um dia pesado, ele tirava um momento de oração. Certa feita, Jesus mandou os seus discípulos ir adiante no barco, e ele foi orar. Já era madrugada, entre 3 e 6 da manhã, Jesus retorna e anda por sobre as águas, mas ele estava orando, sozinho. Precisamos, igreja, precisamos, você que é discípulo de Deus, precisamos, você que é conduzido pelo Espírito Santo, orar pela manhã, seja o nosso primeiro ato de vida, orar pelo alimento na hora da refeição, orar ao sair de casa, orar no trabalho, orar na condução, orar quando chegar em casa, quando for dormir. Precisamos orar para manter a nossa vida consagrada ao Senhor, orar, conversar com Deus, apresentar a Deus as nossas causas. O apóstolo Paulo diz assim: não viveis ansiosos por coisa alguma, antes, olha só, antes, ou seja, largue essa ansiedade por oração. Não viveis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus. Olha, aleluia, sejam conhecidas diante de Deus através da oração as suas necessidades. Precisamos ter essa consciência, esse valor da comunhão com o Pai através da oração. Portanto, esse é o primeiro dia que nós estamos falando sobre oração. Então, destaque aí, na sexta-feira nós vamos dar continuidade. Destaque aí o valor da oração para termos comunhão com o Pai, intimidade com o Pai. Esse é o primeiro ponto. A oração é o caminho de intimidade com o Pai. E precisamos, eu e você, saber conscientemente esse valor, estarmos nesse lugar de oração, nesse posicionamento de oração. Amém? Então, que fiquemos com essa palavra. Jesus é o nosso exemplo de um homem que mantinha uma vida constante de oração. Uma oração simples, uma oração clara, que nós estaremos vendo na sexta-feira. Então eu quero reforçar o convite. Sexta-feira, às 8h30 da manhã, estaremos aqui no Espaço Profético Rema, na rua Mário Barbeiro 121, em consagração ao nosso Deus. Então eu espero você, sexta-feira, estarmos aqui juntinhos em consagração e aprendendo um pouquinho mais sobre a importância da oração na nossa vida. Um forte abraço, que o amor de Deus seja no nosso coração e que a gente possa compartilhar que o Pai é bom. Amém? Amém. Glória a Deus.